Olá, meus meninos do terceiro ano, vamos continuar com a matéria, quase no final, tá ok? Nós estamos no caderno 4 e nós estamos na página 93, vendo uma escola literária. A gente vai começar a ver essa escola literária, que é uma escola literária de transição do século XIX para o século XX, transição do realismo para o modernismo. Ela acontece só aqui no Brasil. Esse pré-modernismo acontece só no Brasil. Em Portugal, eles pulam do realismo, simbolismo, direto para o modernismo. Aqui no Brasil, nós vamos dar uma pausa. Vamos fazer essa escola de transição com grandes escritores. O que estava acontecendo aqui no Brasil? Nós vamos estar ali com a República, né, se formando, Deodoro da Fonseca, agora chega Floriano Peixoto, o Major de Ferro, aqueles militares mandando no Brasil. E nós vamos ter muitas revoltas acontecendo, revoltas sociais, revoltas populares, a revolta da Armada, a Guerra de Canudos, a revolta da vacina, a revolta da chibata, uma greve em São Paulo em 1917 e um grande desenvolvimento urbano e muita agitação social. O Rio de Janeiro é praticamente todo refeito nesse final do século XIX, começo do século XX. Muito do que tinha de barroco no Rio de Janeiro, se perdeu. Acabaram fazendo uma Rio de Janeiro dessa Belle Époque, dessa época bela que vem lá da França. Paris foi toda reformada, o Rio de Janeiro também se reforma. É até chamado de Pianópolis naquele final do século XIX, começo do século XX. Toda reformada a cidade do Rio de Janeiro. Agora, por que a gente vai ter só no Brasil esse pré-modernismo? É como se nós ainda carregássemos muito daquela estrutura apolínea do realismo. Aquelas teorias literárias, aquelas teorias filosóficas que mantiveram o realismo, né? A gente mantém o positivismo, muito utilizado pelos militares, pelos republicanos militares. Nós vamos ter ainda muito do anticlericalismo, a gente vai ter muito do socialismo, a gente vai ter muito muito do determinismo, né? O homem nasce determinado pelo meio, pela raça, pelo momento histórico. São características do século XIX, são características do realismo, do naturalismo e ainda uma poesia parnasiana muito centrada no soneto, com métrica, rima. Só que a gente já vai adiantar alguns temas modernos, sabe? A gente não vai seguir, em alguns momentos, tanto o rigor do parnasianismo, a gente não vai seguir tanto o rigor do realismo e naturalismo. A gente vai começar com umas novidades. Monteiro Lobato, o próprio Monteiro Lobato, que era tão avesso, né, a princípio ao modernismo, vai trazer questões muito modernas para a nossa literatura. A gente vai adorar. E quem que é o povo bom aí? Tem escritores extraordinários. Nós teremos 3 prosadores, romancistas, e teremos um poeta grandiosíssimo. Os escritores importantes do período estão entre os maiores escritores brasileiros, que serão o Euclides da Cunha, que serão Lima Barreto, Monteiro Lobato. E quem é que está na poesia, representando a poesia pré-modernista? Augusto dos Anjos. Puro encantamento. Vamos dar uma olhadinha no Euclides da Cunha? O Euclides da Cunha escreveu uma obra que está na base da cultura brasileira. Ele é o primeiro escritor que realmente estuda e procura estudar com muito afinco o sertão brasileiro. Os outros escritores que nós tivemos até então estavam todos no litoral e contando histórias que se passavam no litoral. Rio, São Paulo, Salvador, São Luís do Maranhão. Cadê o interior do Brasil? Cadê o sertão brasileiro? Então ele resolve escrever Os Sertões. E ele divide o livro em 3 partes, né? A terra, o homem e a luta. E na parte chamada A Terra, ele faz um apanhado geral do que é o sertão em termos geográficos, geológicos, vegetação, relevo, clima, tudo descrito numa linguagem muito acadêmica, muito correta. Cansativo às vezes, né? Um pouco cansativo essa primeira parte dos sertões, mas ele pela primeira vez traduz do Oiapoque ao Chuí o que é
a geografia do Brasil, a geologia do Brasil, a vegetação brasileira, a terra brasileira. Depois ele vai fazer uma análise antropológica e sociológica do homem do sertão. O homem do sertão é o homem que não é o homem do litoral. Então nós somos sertanejos, né? Nós somos homens do sertão, nós não somos homens do litoral, perto do mar. E ele vai fazer então uma análise antropológica, sociológica do que é o sertanejo, do que é esse homem que vive no sertão. E ele vai dizer a frase célebre, né? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Ele diz que o homem do sertão pode parecer fraco, franzino, mas quando há necessidade ele se transforma num leão e é capaz de brigar, e é capaz de carpir, e é capaz de colher, e ele acaba sendo um grande trabalhador e um grande guerreiro. Há um pouco de racismo, um pouco de preconceito, mas isso era típico da época, que o homem era feito a análise muito do físico dele, né, para se dizer se era inteligente, se era forte, se não era, um pouco complicado. Mas enfim, é uma análise sociológica e antropológica do homem daquele início do século XIX, 1902, mais especificamente o livro quando foi lançado. E depois nós temos a terceira parte, que é a luta, e ele fala de o que ele viu, Euclides da Cunha, como jornalista que ele era, na Guerra de Canudos, que ele chamou de grande vergonha nacional. Ele achou aquilo um massacre de Canudos. Na visão de Euclides da Cunha, aquilo foi um massacre. O exército brasileiro, representado, né, pelos republicanos, representado pelo poderio militar, atacando aqueles sertanejos simples que moravam naquele arraial de Canudos, que eles criaram ali na Bahia, para sobreviver. E ele viu um verdadeiro massacre do exército contra aquela gente. E ele descreve como jornalista. Poxa, tio Fábio, então o livro está misturando geografia, geologia, sociologia, antropologia, literatura, poesia, tudo. Então, quando o livro mistura tudo isso, imprensa, nós vamos chamar essa obra de uma obra plural. É uma obra plural, é uma obra única, que mistura todos esses estudos numa única obra. Meninada, dá uma olhada. A terra, o homem, a luta. Não parece alguma coisa que vocês conhecem lá do realismo e naturalismo? Coisas como determinismo. O determinismo é aquilo que diz que o homem já nasce determinado pelo meio, pela raça e pelo momento histórico. Que tal a terra, o meio? O homem, a raça, a luta, o momento histórico. O livro, então, carrega muito do determinismo e também do positivismo, né? Dizer das questões racionais, ciência e prática, deixando a metafísica de lado. Então o livro carrega muito das questões do século XIX, do realismo, mas já traz uma modernidade, porque ele está falando do homem do sertão brasileiro. Ninguém tinha visto isso ainda. Isso é extremamente moderno. Por isso que o livro está nesse equilíbrio entre século XIX e século XX, e ele fica então no pré-modernismo, a grandeza de Os Sertões, ok? Depois a gente vai encontrar o Lima Barreto. O Lima Barreto é extremamente crítico, ele faz uma denúncia ao preconceito racial e social da elite contra as pessoas mais pobres do Rio de Janeiro naquela virada de século. E ele pega pesado, ele faz altas críticas mesmo. Ele está falando, por que nós vamos colocar tantos negros e tantos pardos nos subúrbios cariocas e alguns vão ter algumas vantagens? E ele acha estranhíssimo o governo, que era um governo extremamente autoritário, e ele vai ver assim, por que nós brasileiros temos que gostar da pátria, ser ufanistas e valorizar essa pátria, sendo que ela nos castiga de tal maneira? O Lima Barreto é um escritor negro, ele sofreu todo tipo de preconceito, ele foi reconhecido muito depois de que ele morreu, e ele é um dos maiores escritores brasileiros, está comparado a Machado de Assis. O livro mais importante dele é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é uma crítica ao ufanismo do brasileiro, essa exaltação que a gente faz do Brasil, sendo que o Brasil dá muito trabalho nas questões sociais para todos nós, né? Poxa vida.
Depois vem Monteiro Lobato, é um dos grandes homens do Brasil, um dos grandes brasileiros. O camarada fez campanhas extraordinárias para as questões de valorização do Brasil, né? O petróleo é nosso, a questão da extração dos minérios ficar com os brasileiros. É um homem que tinha uma gráfica, tinha uma editora, que trabalhou pelos grandes escritores. É um homem de uma importância extraordinária. Bastaria ter escrito Sítio do Pica-Pau Amarelo, um conjunto de livros extraordinário contando a história do Narizinho, do Pedrinho, da Emília, do Visconde de Sabugosa, da Dona Benta, da tia Anastácia, do tio Bernabé. Já valeria esse livro infanto-juvenil, mas ele ainda escreveu livros de contos extraordinários, fazendo uma crítica sobre o homem do interior do estado de São Paulo. Então veja que todos esses cavalheiros, eles são muito regionalistas, né? Há um regionalismo no Euclides da Cunha, quando ele fala do sertão, e nos sertões, especificamente Bahia. O Lima Barreto fala especificamente do Rio de Janeiro, do subúrbio carioca, e nós temos o Monteiro Lobato falando do interior de São Paulo, principalmente na zona cafeeira, que era ali o vale do Rio, do Paraíba, da cidade de Taubaté, onde ele nasceu, que ele fala do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ali, né, em Taubaté, e fala nos seus livros Negrinha, Urupês, Cidades Mortas, sobre a questão da produção cafeeira ali do interior do estado de São Paulo. E nós vamos ter a criação de um personagem que é o Jeca Tatu, que vai aparecer nos seus contos como símbolo do homem que mora do interior paulista e é preguiçoso, cansado, adoentado, molezinho, mau trabalhador, uma certa sub-raça. Gente, esse Monteiro Lobato dá um pouco de trabalho nos nossos dias. Parece que ele foge completamente a esse engajamento que a gente tanto briga, né? Esses direitos dos negros, o direito dos pobres, as questões todas que nós temos que estar engajados para transformar a nossa sociedade numa sociedade mais vibrante, mais honesta, mais ativa. Ele então tem um certo ranço, mas é um ranço do início do século XX no Brasil. A gente tem que ler a obra dele, achar a grandeza da obra dele, mas entender que é uma obra que ficou lá traduzindo o que era aquele início do século XX. Então Monteiro Lobato ele acaba brigando um pouco com os modernistas que vão aparecer em 1917, que vão aparecer em 1922, né? Aquele artigo que ele escreve no jornal Estado de São Paulo, Paranoia ou Mistificação, criticando bastante a pintura da Anita Malfatti e os modernistas da época. Mas depois ele acaba publicando livros, ele pede para a própria Anita Malfatti desenhar e pintar capas de livros, e ele acaba dando espaço para alguns escritores publicarem na gráfica dele, né, na editora dele. Então nós vamos ter um homem controverso. Então na prosa a gente já compreendeu a grandeza de Euclides da Cunha com os Sertões, de Lima Barreto com O Triste Fim de Policarpo Quaresma e Monteiro Lobato com Urupês, Cidades Mortas e Negrinha. A gente vai ver o Augusto dos Anjos? Sim, na próxima aula. Até já!